Pessoas irreligiosas sempre existiram aos montes, mesmo durante a Idade Média, e a ideia de que o Ocidente foi homogeneamente cristão até vir o iluminismo e macular a santidade do mundo é falsa. As pessoas informadas sabem disso, sabem que a ilusão de que a Europa, por exemplo, é um continente cristão deriva de um problema de métrica, de quais perguntas você faz para uma pessoa para saber se ela é religiosa ou não. Então, deixe-me falar sobre isso antes de discutir o início de um secularismo militante mesmo na cultura europeia. A gente entra no site da Igreja Luterana da Noruega, que é ssb.no, e encontra a estatística de que 61,7% da população norueguesa é formada por membros oficiais daquela instituição. Isso dá, assim, 3,5 milhões de pessoas, que são números pequenos para níveis de Brasil, mas é a metade de um país. E nos anos de 1960, 96% dos noruegueses eram membros dessa mesma igreja. Aqui a gente já tem um declínio significativo no espaço de algumas gerações, mas que esconde uma realidade ainda mais alarmante. Porque houve outros censos de órgãos de governo ou de jornais questionando as pessoas sobre seus hábitos religiosos, e eles chegaram a números muito diferentes. Menos de 5% dos noruegueses de fato tinham frequentado uma igreja no último mês ou pensado a respeito, e menos de 2% eram fiéis fervorosos que vão toda semana, menos em caso de imprevistos, é claro, por terem religião como parte da sua rotina. De 61% para 2%. Para os outros, dizer numa estatística que você é cristão naquele país é uma forma de afirmação nacional. A identidade norueguesa foi historicamente parte da reforma protestante contra os abusos da Igreja Católica e contra reinos católicos no entorno. Então, para a maioria das pessoas, essa conexão é automática. Eu nasci aqui, isso é parte da minha identidade. Mesmo que uma parte esmagadora das mesmas pessoas, que são pessoas com altíssimos níveis de educação formal, não acreditem nos artigos de fé mais básicos, tipo a historicidade de Cristo, a atuação sobrenatural de Deus no mundo, os milagres do Velho Testamento, nada disso. A rigor, teologicamente falando, essas pessoas são ateístas. A ilusão de uma Europa medieval cristã, igualmente, deriva de como eram feitas as suas estatísticas. Que igrejas controlavam as vidas dos habitantes daquele mundo desde seu nascimento até seu óbito. A data de nascimento de um cabra era comprovada via registro de batismo e a data da sua morte via registros de seu funeral cristão. Porque ninguém tinha RG na Idade Média. A noção de um registro civil controlado por funcionários de governo é um fenômeno amplo de estados nacionais modernos só, principalmente depois da era napoleônica. Eu já estou falando do século XIX para frente. Antes era sempre um clérigo imerso num mar de analfabetos que escrevia esses dados nos seus cadernos e deixava para a posteridade a impressão equivocada de que 100% dos europeus concordavam com os rumos da Igreja Católica. Afinal, eles constavam ali como batizados e não tinha nada escrito que combatesse aquele fato. E entra em questão também que registrar as opiniões mesmo dessas pessoas comuns não foi o forte da Europa medieval. Não existia assim o interesse de escrever uma história social como a conhecemos hoje, até muito recentemente. Embora haja sim uns poucos registros históricos de imperadores e de reis que confrontaram os papas e expressaram opiniões que podemos incluir numa postura secular. E esse é o caso do imperador Frederico II, nascido em 1194, falecido em 1250. Esse é um dos homens mais poderosos da sua época. Ele foi rei da Alemanha, da Sicília e de Jerusalém, e de acordo com o Papa Gregório IX, em 1239, ele era um infiel. Na frente desse Papa, ele chamou Moisés, Jesus e Maomé de charlatões e enganadores das massas estúpidas, sem deixar de satirizar a noção de que uma virgem poderia ter parido uma cria do Deus paridor da natureza era absurda.
para maior escândalo do Papa, ele reitera que uma pessoa saudável só deveria aceitar a verdade que deriva dos poderes da observação e da razão, jamais da fé. E por isso Frederico foi excomungado repetidas vezes durante sua vida e não ligou muito para o fato. Mas o caso é que a Igreja Católica nessa época era uma grande instituição política. Excomungar um rei ou imperador implicava que todos os seus súditos, da noite para o dia, estariam sem a proteção divina e estariam condenados caso morressem sem a sanção da Igreja. Esse era o tipo de chantagem que a Igreja fazia para reis que não se alinhassem com seus objetivos, e era algo que alterava a vida política de um reino, que colocava, por exemplo, a população contra os seus governantes. Frederico constituiu um caso singular de um homem que não pareceu se importar tanto com isso. Ele detestava o papado, a pessoa de Gregório IX mesmo, e comprou aquela briga. Então começou a correr o boato de que um dos eruditos da sua corte, que era um cara chamado Piero de Lavagna, teria escrito um livro chamado Sobre os Três Impostores, que é um tratado muito inesperado para o século XIII, que punha os três líderes das religiões monoteístas mundiais, Moisés para o judaísmo, Jesus para o cristianismo e Maomé para o islamismo, como picaretas. E hoje sabemos que esse livro nunca existiu, mas ele constituiu um fenômeno cultural de suma importância pelo seguinte motivo: todo mundo queria pôr as mãos naquele livro. Seja por perversão, por curiosidade, por interesse em ouvir algo diferente das ladainhas dos padres. Havia uma sede por ideias que contestassem o sobrenaturalismo infantil das religiões estabelecidas. Eu cito o professor Alec Ryrie. Por praticamente 5 séculos foram sussurrados terríveis causos sobre esse livro. Pessoas excêntricas em busca de encrenca procuraram-no incansavelmente. Uma princesa sueca ofereceu uma recompensa substancial a que lhe trouxesse um exemplar. Muitos conheciam alguém que conheceu alguém que viu um exemplar do livro. E por fim, no século XVIII, alguns ateus franceses escreveram o livro à altura desse título temível. E creio que Os Três Impostores seja um bom ponto de partida para pensarmos a descrença medieval. O livro existia no imaginário popular como um rumor e não como um manifesto. Era uma suspeita inarticulada e não um programa filosófico, e isso que o torna poderoso. A secularização do mundo e a superação do misticismo medieval, curiosamente, levaram muito, mas muito tempo para acontecer. O próprio termo ateísmo foi registrado em latim somente no ano 1501 e em alguma língua moderna, que foi o inglês, só em 1553. Isso não significa, como eu exemplifiquei no caso do desbocado Frederico II, que ateus não caminhassem por aquele universo. Eles existiam aos montes e lhes perturbava não só o fato de a Igreja Católica proliferar uma mentira para manter o seu poder inconteste. Porque também na vida comum, a visão de mundo mágica da cultura católica era predominante. Documentos de tribunais medievais estão repletos de justificativas para crimes do tipo: o diabo me tentou afogar meu bebê, ou eu fui amaldiçoado pela minha vizinha bruxa e por isso eu roubei fulano. Essa mentalidade não é só produto de uma crença, mas de uma incrustação na mente das pessoas dessa visão de mundo que eu estou nesta série chamando de figuralista. Isso estava na educação das pessoas, no senso comum, nos ditados populares, no direito, nos atos devocionais. E o grande mistério não deveria ser por que o mundo se secularizou, mas por que ele foi cristão por tanto tempo. Mesmo depois do momento de fragilidade do Império Romano e a destruição da sua hierarquia, que, como argumentamos, criou um terreno fértil para a divulgação de uma fé unificada a partir do governo de Teodósio I, lá no século IV. Essa fragilidade sumiu quando a gente tem uma cristalização dos reinos europeus, só que essa religião persiste. E nesse episódio eu vou tentar explicar a secularização da Europa, a partir do momento em que ela foi necessária e incontornável. Foi preciso as pessoas pensantes
dá uma porção de passos até o momento em que você podia escrever abertamente que não acreditava na revelação cristã, sem ser preso, sem ser executado. Para resumir bem, uma tendência cética significativa surge com a própria reforma religiosa dos reinos alemães do século XVI. A gente conhece aquela história da reforma protestante com Lutero, com Calvino, com Zwingli. Mas além desses nomes mais conhecidos, houve sim uma ala que os próprios reformistas consideravam radical demais. Em alemão, essa ala foi chamada de ala espiritualista, e o fato de eles não serem ensinados em escola de teologia hoje é por negligência dos nossos teólogos, porque essas são as figuras mais ousadas e mais interessantes da sua época. Sebastian Frank e Caspar Schwenfeld eram duas dessas figuras que eu mencionei. Eles eram líderes de comunidades apartadas. Nada indica que esses caras tenham se conhecido ou sequer sabido da existência um do outro. O Frank liderou comunidades reformistas no sul do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a Bavária e um pedaço da Suíça, e o Schwenfeld liderou comunidades lá no nordeste do Império, na Silésia, onde hoje a gente tem países como a Tchequia e a Polônia. Eu cito: ambos começaram como defensores da reforma de Martinho Lutero, mas rapidamente passaram a acreditar que a purgação luterana da superstição e da corrupção tinha sido insuficiente. Frank passou a acreditar que a verdadeira religião deveria vir do coração, e somente do coração. O cúmulo para ele foi a cacofonia de diferentes seitas e pregadores competindo por atenção naqueles primeiros anos do caos da reforma religiosa. Como saber qual era a verdadeira Igreja de Cristo? Esse é o tipo de crise de consciência que acometeu uma porção de pessoas à época, e eis que Frank chegou a uma solução desconcertante. A maioria das pessoas simplesmente acabava escolhendo um grupo ou ocasionalmente criando seu próprio. Mas Frank decidiu que, na verdade, não existia mais qualquer igreja verdadeira. Ela certamente tinha existido, mas desaparecera há séculos atrás, quando o último dos apóstolos originais de Cristo morreu. Então ele propôs: a igreja física de Cristo ascendeu ao céu e jaz oculta no espírito e na verdade. Há 1400 anos não existe uma igreja verdadeira reunida, tampouco sacramentos. Então ele sugeriu que a igreja hoje, na época dele é claro, deveria ser algo puramente espiritual. E nesse caso, todas essas coisas e cerimônias externas deveriam ser abolidas e não ser reinstituídas. Ou seja, aquele monte de rituais, hierarquias clericais, interpretações mirabolantes representavam um momento infantil da cultura cristã. Era tipo a boneca com a qual os cristãos já tinham brincado por tempo suficientemente, mas chegava a hora de eles amadurecerem. E as implicações disso para essa ala radical da reforma foram dramáticas. Primeiro, toda observância religiosa deveria ser interrompida. Nada mais de batismos, sacramentos, pregadores, igrejas e cultos, inclusive. Segundo, o Frank sequer incentivava seus leitores a se encontrarem informalmente para se apoiarem, se encorajarem mutuamente. Ele permaneceu convicto de que a Bíblia era a palavra de Deus, mas se mostrou cada vez mais relutante em se apoiar no seu texto preciso, já que as suas traduções eram constrangedoramente inconsistentes e os originais da Bíblia tinham desaparecido. Terceiro, ele cria piamente que o espírito interior era o que realmente importava e salvava as pessoas, e isso significava abandonar não apenas cada igreja cristã em particular, mas a noção do cristianismo como todo. O que importava, no fundo, era a jornada interior rumo à perfeição. Uma jornada na qual ele insistia que pagãos e muçulmanos também poderiam participar, tão bem quanto cristãos, porque afinal todos são criaturas de Deus e todos são instruídos interiormente por esse Deus. Aqui eu estou falando de homens profundamente religiosos, não de ateus. Eles dedicaram a vida inteira à religião.
Eles estavam buscando uma purificação da doutrina desses excessos desnecessários que, antes de tudo, resultavam na Europa desgraçada daquela época. Um continente que denominações cristãs diversas disputavam para ver quem mijava mais longe. Em que líderes como Lutero traíam um antigo aliado como Thomas Müntzer descaradamente em nome de uma disputa doutrinária que se tornava cada vez mais política. E aquilo, para quem estava enxergando, não tinha mais graça. Tanto Frank quanto Schwenkfeld viveram vidas longas e protegidas nas suas comunidades, mas suas doutrinas foram apagadas da história da Reforma Protestante. Os seguidores de Schwenkfeld migraram para a Holanda e depois para o Novo Mundo, para o estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, e ainda existem por ali como uma comunidade pequena de cristãos tolerantes a outras fés. A versão que venceu o embate da Reforma foi aquela liderada por Lutero, um milenarista fanático e um homem profundamente vulgar, politicamente moderado, que reinstaurou o sobrenaturalismo dos católicos ao culto cristão à sua própria maneira. Nada mudou muito nas igrejas uma vez seu poder consolidou. Em vez do clero, você tem o pastorado. Em vez do sacramento, você tem outros sacramentos. E a caça às supostas bruxas na Alemanha, por exemplo, só se intensificou com o luteranismo. Não faltou oportunidade de Lutero ter contestado o sobrenaturalismo católico. Deixa eu falar rapidamente sobre o episódio que protestantes ignoram hoje em dia, mas que é central. Houve em 1525 o tal do Colóquio de Marburg, que era um colóquio entre reformistas para tentarem chegar a um acordo e unificarem os movimentos descontentes com a fé católica num só bloco. Só assim eles seriam capazes de enfrentar o catolicismo politicamente. Na ocasião estava Lutero, estava Zwingli, estavam os grandes nomes do protestantismo revisitando doutrinas formadoras da fé cristã com a Bíblia do lado, dando seu parecer erudito sobre cada artigo de fé, sobre o que era bíblico e o que era acréscimo desnecessário da tradição patrística. E esses dois homens rejeitaram a transubstanciação mística dos católicos e concordaram com 14 de 15 tópicos propostos. Só que eles discordaram de uma questão: se a comunhão era o corpo e o sangue de Cristo, que é uma questão central da crença figuralista sobre a qual a gente está debatendo há uns 4 episódios. E nesse quesito, Lutero mostrou ser um homem medieval. Ele insistiu no dogma católico que afirma: haveria uma realidade supraterrena para além das aparências do mundo, em que o sacrifício passado de Jesus se espelha diretamente através dos tempos no rito da comunhão. Aquilo que você bebe na missa é o sangue de Cristo e o que come é a carne sacrificial, etc, etc, etc. Esse é o misticismo cristão medieval e negá-lo seria fazer desmoronar sua visão de mundo, pensava Lutero. Zwingli, por sua vez, era um homem da Renascença. Ele sabia que os sacramentos eram só símbolos. Eles representam simbolicamente algo que não é, diz ele. E a religiosidade cristã para Zwingli deveria se aproximar da racionalidade a partir daquele momento. A sacralidade do que é sacro teria que desaparecer conforme um cristão amadurecesse na sua fé. O ritual vira só um ritual para neófitos. Há historiadores da religião como Erich Heller que afirma: Zwingli realiza uma revolução copernicana na religião. A crença sobre o que é real e o que não é reverte-se com ele, e o figuralismo passa a perder força na Suíça, pelo menos, daqui em diante. Mas o luteranismo foi a religião que obtém um êxito nominal. A teologia de Zwingli está integrada amplamente em grande parte das igrejas protestantes hoje, mas ninguém se denomina zwingliano ou alguma coisa do tipo. Só que marcas dessa doutrina ficam sim no tal racionalismo cristão, na Christian Science, etc, etc. Em outras palavras, do século XVI em seguida, a igreja se secularizou antes de o mundo fazê-lo, apostando todas as fichas na igreja como uma educadora e moralizadora das massas, de forma que a doutrina cristã se revertesse em um conjunto de símbolos que explicavam o que era uma boa vida.
É a nossa tradição, é o nosso modo de vida europeu, mesmo que eu não acredite em nada disso. Vamos considerar essa história toda da reforma radical como a primeira vertente de uma dissolução da autoridade de uma igreja centralizada. Os espiritualistas alemães em busca da vivência com o divino para além da igreja, por um lado, e Zwingli em busca de uma racionalização da fé, por outro lado. Agora eu me volto para os filósofos humanistas e para a criação de uma tradição agnóstica. Agnosticismo é a postura que diz: eu só acredito vendo. E ela, na teologia, é professada por pessoas adultas ou idosas que passaram a vida inteira investigando as possibilidades de conhecimento da mente humana. E mesmo assim, elas chegaram à conclusão: nada até agora me comprova os artigos de fé de nenhuma religião. Até esse momento, só um imperador ou um líder religioso amparado por uma comunidade podia ousar questionar um papa. No século XVI, o que um matemático como Blaise Pascal pôde fazer de mais direto foi afirmar que a fé cristã poderia ser pensada como uma aposta. Esse é aquele argumento filosófico muito famoso que sugere que, diante da incerteza que nós temos sobre a existência de um Deus invisível e ausente, é mais racional e vantajoso apostar na crença, apostar que sim, ele existe, porque o ganho potencial disso, que é a vida eterna, é infinito, enquanto a perda potencial disso, que são os prazeres finitos da Terra, é insignificante. Essa é a aposta de Pascal. Hoje esse argumento soa como um argumento ridículo, já que a antropologia nos revelou um mundo com milhares de fés e deidades possíveis, além de propostas teológicas mais interessantes, em que você também deveria apostar seguindo esse argumento. Então eu vou aceitar todas as religiões que, segundo os outros, estão certas simplesmente porque eu ouvi falar delas? Mas eu tento interpretar Pascal, que era um filósofo muito competente, como um indício de um enfraquecimento do figuralismo entre as classes educadas da França dos séculos XVI e XVII. Porque se lá atrás, de Ambrósio a Lutero, clérigos insistiram na obviedade da presença do divino no mundo e nos seus eventos, um camarada bem informado como Pascal estava colocando as cartas na mesa e deixando muito claro: os artigos da fé cristã são só especulações sobre uma realidade subjacente do mundo, empurrada para frente por uma tradição autoritária. Não existe como a mente humana confirmar que eles sejam verdade, da mesma forma que confirmam verdades matemáticas, por exemplo. Você quer a historicidade de Jesus Cristo está comprovada, ainda mais a existência de milagres e tal. Então eu, como filósofo, proponho uma teologia que trabalhará com essa noção da aposta. E essa noção reduz as certezas teológicas à lógica de um jogo. E nesse jogo, nós devemos medir os benefícios morais de termos uma sociedade que professa o cristianismo. E eu insisto, Pascal era mais inteligente do que parece no primeiro momento com esse argumento da aposta. Vamos pensar no contexto em que ele viveu. Ele estava escrevendo durante a Guerra dos 30 Anos, que se estendeu de 1616 até 46, e nela houve mais de 8 milhões de mortes, em que cristãos matavam cristãos para ver quem tinha a doutrina mais correta. Quando ele era uma criança de colo ainda, entre 1621 e 29, houve rebeliões dos huguenotes na França, extremamente sangrenta. Daí a Guerra dos Três Reinos, de 1639 até 63. Então a Guerra Saboia-Valdense, que foi particularmente cruenta e levou ao massacre da Páscoa Pia de Montesa, de 1655, em que crianças, velhas, grávidas estavam sendo degoladas num vilarejo em chamas por não se submeterem a uma versão do cristianismo que se julgava mais santa e que elas mal conheciam. Então era massacre atrás de massacre em nome dessa doutrina santa e moral. E a conclusão da sua teologia é: vamos medir coletivamente se na esfera moral vale a pena apostar nessa cultura que nos foi relegada. Então é muito difícil um europeu com alguma coisa na cabeça ver isso acontecer e não ficar pelo menos com a pulga atrás da orelha de que algo estava muito errado.
E aqui a gente já tem um germe de outra tendência de secularismo, porque os referenciais para julgarmos o valor de uma religião são tanto a razão quanto o mundo moral. Eu já vi o argumento de Pascal sendo usado por cristãos como prova de que vale mais a pena você aceitar a tradição ocidental porque ela é dominante, né? Porque é o que está aí. Ele próprio se dizia um jansenista, que era um membro de uma comunidade religiosa reformista, mas muito fiel à tradição cristã. Eu insisto, o efeito da sua filosofia, embora ele fosse religioso, é parte da cultura do humanismo francês, já que, para todos os efeitos, ela favoreceu o declínio do figuralismo ambrosiano e cooperou para uma formação de uma cultura jurídica que culminaria no Estado laico moderno um século daí. E aqui a gente entende coisas desconcertantes da história da filosofia, como o fato de Pascal ser o autor preferido de Nietzsche. Como diabos um homem tão religioso era o autor preferido de Nietzsche? Eu acho que se a gente observa a história dele a partir desse ponto de vista, as coisas ficam mais claras. Toda a aposta de Pascal residia na coesão que a religião pode promover ou destruir em uma sociedade. No século XVII, não existia força mais destrutiva da riqueza dos reinos e da coesão social do que treta religiosa. Então, quando o poder do Estado é oficializado como princípio máximo acima da religião, surge o que a gente chama de Estado laico, que é um Estado regido por regras que se põem acima de qualquer artigo de fé. E nele as pessoas têm liberdade sim para adorar cristais, o Deus Sol ou um carpinteiro da Judéia, que seja, e podem fazê-lo contanto que isso não interfira na ordem cívica e política de um reino ou de um Estado. Esse é o mundo que vivemos hoje, e esse dispositivo nos poupou de um bocado de carnificina desnecessária. Até então eu falei de cristãos convictos colocando a pele em risco por divergências doutrinárias. Agora imagina o que era ser declaradamente ateu na Europa do século XVII. Negar a crença incondicional aos artigos de fé cristãos podia te levar à forca. Pessoas religiosas foram sim inicialmente consideradas imorais, mesmo que fossem mais decentes que o bispo local, dignas de desconfiança por não temerem um poder superior, e muitas vezes elas perdiam tudo o que tinham, emprego, família, perdiam suas vidas às vezes. Eu fiz um episódio de 1 hora sobre a caça às bruxas, eu não vou repetir aqui, que essa foi uma constante na história europeia e do Novo Mundo, sobretudo na era moderna. E alguns cientistas tentaram trilhar esse caminho. A gente conhece o fato de que Galileu Galilei, na Itália, quase foi executado por ousar dizer que o planeta Terra não era o centro de todo o cosmos. Ele estudou isso a vida inteira e que chegou à conclusão de que a Terra era mais um planeta que girava em torno do Sol. Ele se safou no último momento por influência de seus patronos e amigos. Então a gente tem Giordano Bruno, que foi de fato queimado na fogueira por afirmar algo que hoje vemos como plausível, que aprendemos em aulas de ciência na escola. Matematicamente, faz mais sentido dizermos que haja um sem número de mundos habitáveis no universo do que o oposto, que o planeta Terra é um planeta especial, palco da criação divina e de seu plano divino. E por 7 anos, Bruno foi mantido em custódia por isso, queimado no dia 17 de fevereiro de 1600 por discordar da concepção medieval e totalmente furada de cosmos. E por isso a ciência teve que ser mais sorrateira quando esbarrava nos artigos de religião. E por isso que algumas pessoas têm a impressão de que o ateísmo é uma conspiração moderna. Não é. Aos poucos as ciências foram ganhando terreno do discurso das pessoas com acesso à educação, mostrando que a raça humana é uma espécie em meio a outras espécies, que o planeta Terra é um astro em meio a outros astros, que a moralidade humana é um construto social e imutável, que o Deus personalizado é um espantalho feito à imagem e semelhança do povo que o adora, e nem precisa existir. Conforme a antropologia se desenvolveu de fato, constatou-se que várias culturas e civilizações avançadas abstraíram a ideia de Deus nas forças da natureza, um princípio único e abstrato. A sociedade humana funciona e funciona muito bem sem esse dispositivo.
A humanidade não precisa de religião institucionalizada. Isso não implica que a busca pela espiritualidade será, a partir daqui, buscada nas ciências. Esse é o outro erro comum. Porque ciências não produzem significados. Elas só desvendam os fenômenos do mundo e revelam como eles funcionam, não por que eles funcionam. Existe espiritualidade para além da religião, e no episódio que eu quero analisar aqui, do século XVIII, começa a surgir a impressão de que a autêntica busca por espiritualidade no Ocidente depende do fim do monopólio do cristianismo. Não é a ciência, mas uma nova cultura que deveria produzir os sentidos que afetam o dia a dia das pessoas, e a cultura do perennialismo foi o primeiro passo para a secularização do mundo num período posterior às guerras religiosas do século XVII. E aqui eu salto para um debate no iluminismo alemão entre Lessing e Jacobi. A gente viaja para o Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha, na década de 1780. Wolfenbüttel é uma cidadezinha na Baixa Saxônia, onde existia uma das bibliotecas mais completas da Europa esclarecida, a tal da Biblioteca Augustana. E em dado momento, o duque local convidou um dramaturgo famoso, chamado Gotthold Ephraim Lessing, para ser o seu bibliotecário. O Lessing teve uma carreira extensa tentando reformar o teatro em língua alemã, foi o maior dramaturgo da sua época, se meteu em empreendimentos artísticos que lhe renderam pouco dinheiro, e ser convidado para atuar como bibliotecário de um nobre significava para ele tanto um alívio financeiro na sua idade avançada, ele já estava entrando nos 50 anos, quanto um sacrifício de toda a vida social que ele tinha em cafés e salões literários da cidade de Hamburgo, onde então atuara. Mas ele acabou aceitando isso. E depois da reforma religiosa do século XVI, a Alemanha tornou-se muito mais tímida quando o assunto eram reformas da política e das ideias vigentes. Em parte porque a última tentativa resultou em mais ou menos 100 anos de guerra. Então o iluminismo por lá foi bem menos bombástico do que foi na França, do que foi na Escócia. A França teve sua grande revolução e os alemães, com poucas exceções, quando não tinham ideias revolucionárias, acabavam guardando-nas para si. Quando muito, eles organizavam debates com outros intelectuais, mas eram debates que aconteciam em livros. Mas em suas vidas regulares, eles continuavam guardando para si quão insatisfeitos podiam estar com as coisas. Sobretudo quando o assunto era a ortodoxia religiosa. E, pois bem, Lessing se enfurnou naquela biblioteca magnífica por anos, e vez e outra era visitado por amigos. Ele era bem conhecido como um polemista feroz, e um tal Friedrich Heinrich Jacobi foi visitá-lo em Wolfenbüttel em certa ocasião. O Jacobi não era exatamente uma figura respeitada. Hoje, no rol dos filósofos alemães, ele é raramente lido e serviu mais como um antifilósofo que traiu praticamente todos seus parceiros da época e não entendeu o valor da filosofia kantiana, por exemplo. E esse indivíduo pede ajuda de Lessing para combater uma suposta conspiração espinosista, diz ele, que estaria invadindo as mentes dos pensadores e pensadoras da Alemanha. Spinoza foi um judeu holandês já morto e enterrado há muito tempo, que jamais produziu um séquito de seguidores espinosistas, vamos dizer. Então aquela proposta era muito esquisita, mas para Jacobi, a religião cristã estava sendo ameaçada pelas ideias desse homem que morreu um século antes. Sobretudo, a ideia de que Deus é a natureza. Ele não seria uma entidade que reina sobre as criaturas, como diz a Bíblia, mas antes a essência que toda criatura compartilha, estando viva, né? Desde uma árvore até um ganso. Dessa dissolução do divino na matéria, derivaria a conclusão de que Deus sequer existia como tal, pois ele não seria nada além do cosmos. Ele seria as coisas, sem uma individualidade e sem uma vontade própria. Ele se reduziria na necessidade cega do mecanismo da natureza, expressa na famosa fórmula de Spinoza, Deus sive natura, Deus ou natureza, a qual foi individualizada por algumas culturas humanas por força de simplificação ou superstição.
Então, esse panteísmo irresponsável de Spinoza, continua Jacobi, invariavelmente resulta em ateísmo. Porque se tudo que existe é divino, ou carrega a fagulha do divino, nada é particularmente divino e digno de adoração. Pessoas sem devoção por um poder superior logo recorreriam ao niilismo. E esse termo, aliás, foi popularizado aqui, via Jacobi. E niilismo pode ser pensado como uma implicação axiológica e moral desse ateísmo. Porque quando nada mais é sagrado, o ser humano recai numa imoralidade. Ele não precisa seguir as regras. Então a ligação automática de ateus com imoralidade é também um produto do pensamento de Jacobi, que eu acho que é muito influente hoje em dia, pois ele se estende para o seguinte questionamento: o que seria uma comunidade inteira, uma cidade, uma nação de pessoas descrentes num poder superior personalizado? Interrogação. Jacobi só conseguia imaginar o caos completo. E a tudo isso que seu colega lhe apresentava, Lessing respondeu: mas eu sou espinosista. A filosofia de Spinoza é a única coisa que existe para mim. Então existe sim uma chance de que Jacobi estivesse soltando uma isca para fisgar o seu colega. Porque anos antes, Lessing havia atuado como um editor de papéis do seu falecido amigo, o Hermann Samuel Reimarus, chamado Von Duldung der Deisten, da tolerância dos deístas, e com essa publicação ele gerou um escândalo na sociedade respeitável alemã. Porque o Reimarus esperou morrer para que o amigo organizasse seus papéis e ele fosse póstumamente a público dizer: Deus não pode estar contido em uma só religião. Geograficamente, historicamente, isso é absurdo. O cristianismo existe há uns 1700 anos e milênios antes disso houve seres humanos que sentiram como nós, vivenciaram a perplexidade que vivenciamos perante o cosmos, perante os mistérios da natureza, perante o esplendor e o horror do mundo. E Reimarus proclama o deísmo como a devoção a um princípio divino compartilhado por todas as religiosidades mundiais. Cada doutrina é a forma a princípio legítima de um povo expressar seu espanto original nesse universo sem respostas. Os deístas, na era do iluminismo, estavam munidos de conhecimento científico e dados sobre história humana mesmo, que os levavam a conclusões radicais sobre a espiritualidade humana. Questionar o edifício das nossas crenças não seria o espírito da reforma que chacoalhou o mundo cristão na época do Lutero? Então que cada geração o chacoalhasse mais uma vez, se for para isso nos aproximar da verdade sobre a nossa existência. Notem que Reimarus não podia ter escrito isso em vida. Lessing conhecia o seu segredo e publicou seus papéis em 3 partes como um editor neutro dos escritos de um amigo, e com isso iniciou a tal controvérsia dos fragmentos de Wolfenbüttel. É assim que vocês vão achar isso em livro, sobretudo depois de um clérigo, o pastor Goethe, começar a escrever contra esses fragmentos. Isso se estendeu de 1774 até 78. E a visita de Jacobi a Lessing é só 2 anos depois do fim dessa controvérsia. Então faz sentido sim a gente imaginar que Jacobi estava tentando expor a confissão irreligiosa do próprio Lessing. E o resultado é uma série de escritos difamatórios que Lessing sequer teve chance de responder, porque ele falece 1 ano depois num acesso de asma. O timing de Jacobi é um tanto infeliz aqui. Porque pensem que a família Lessing acabava de enterrar seu ente querido, e lá vinha um escrito de Jacobi questionando sua moral e a seriedade de seu relacionamento com Jesus Cristo. Jacobi era tipo um conspiracionista da nossa época. Ele se via no papel de defensor eleito de toda a religião cristã, que é patético, e seu papel seria impedir que também o maior dramaturgo alemão vivo, Lessing, ajudasse a disseminar posições ateístas. E um dos amigos dos dois, que é o Moses Mendelssohn, intercede com outro panfleto, Moses Mendelssohn aos amigos de Lessing. Isso é de 1786. E nele, Mendelssohn diz que as revelações, entre aspas, de Jacobi representam uma apropriação desrespeitosa da memória de seu amigo recém-falecido.
Jacob não teve senso de ridículo e deixou sua carolice falar mais alto, em outras palavras. E os argumentos desses debates todos importam menos para nós do que as suas repercussões. Que ninguém fez a juventude alemã se interessar mais por Spinoza e pelo deísmo do que o cristão ortodoxo Jacob em seu vilipêndio da memória do amigo. Alguns anos mais tarde, uma parcela da juventude alemã está se assumindo como panteísta e anticristã. Deixa eu falar sobre o pensamento de Lessing. Ele de fato teve contato com os livros de Spinoza muito cedo, desde a década de 1760, onde ele leu em Breslau a Ética, que é o livro principal do Spinoza, e foi desenvolvendo uma espécie de justificativa da doutrina cristã como uma doutrina essencialmente moral. Seus aspectos sobrenaturais não importavam nem um pouco, eles eram fruto da mentalidade supersticiosa de pessoas do Império Romano, só isso. Então ele tem um artigo chamado Testamento de João, de 1777, em que fala da religião como uma conformação prática da vida. A religião cristã deve conduzir ao amor pela humanidade e à obediência de um princípio supraterreno. A Sagrada Escritura, porém, não transmite conhecimentos filosóficos, tampouco verdades teóricas, somente um princípio geral de comportamento ético. Então, consequentemente, o treinamento e aperfeiçoamento moral da comunidade cristã dependia de educação, dependia da leitura também de filosofia. Nos últimos anos de vida, Lessing fez algo parecido ao amigo Reimarus. Ele também escreveu um tratado póstumo chamado A Educação do Gênero Humano. E nos parágrafos 73, 93 em diante, ele discute a questão do deísmo abertamente. Aqui Lessing desenvolve a ideia de que a representação, entre aspas, que Deus tem de si mesmo contém realmente tudo o que se predica de Deus. Tudo que as religiões universais em conjunto falaram de Deus são predicados desse Deus. Isso inclui também a sua propriedade de ser criador e causa de todas as coisas, de tal modo que as coisas estão nele e ele está em todas as coisas. Isso é espinosismo, é claro. E como parte da criação divina e da sua essência, a humanidade desenvolveu modos de conhecimento das coisas divinas, e essas são as religiões mundiais, em constante movimento e aperfeiçoamento dos seus métodos. Mas chegara o momento, no século XVIII, em que as religiões mundiais passaram a servir de pedra de tropeço na jornada da percepção da verdade divina. Elas começaram a atrasar essa busca. E o Lessing fala aqui como um iluminista raiz, um homem que cria piamente que aquele momento de avanços filosóficos e científicos inauguraria uma era de progresso e de avanço intelectual da humanidade como um todo. Então a meta da humanidade dali em diante seria ingressar na era de um novo evangelho eterno, ele diz no parágrafo 86, quando o ser humano fará o bem porque é o bem, e não porque recompensas arbitrárias lhes foram impostas. Parágrafo 85. O homem encontrará a plenitude da vida nas recompensas interiores e superiores da virtude, e não em promessa de pastor ladrão ou em notas promissórias para o reino dos céus. Isso implica uma recusa da versão cristã do juízo final e toda a sua parafernália sobrenatural. É uma negação completa do cristianismo enquanto fonte exclusiva de ensinamentos éticos e metafísicos. É uma forma de trazer avanço da filosofia moral para um campo antes relegado à teologia. O historiador literário argelino George Pon tem um livro chamado Gottfried Ephraim Lessing e o Cristianismo, de 64, e ele compila paralelos entre Lessing e Spinoza, e realmente os dois concordavam em aspectos muito elementares. Primeiro, na filosofia dos dois tem a entronização da natureza pela razão. A gente tem a valorização de Cristo como um mestre de ensinamentos morais, antes de tudo. A gente tem a recusa do pensamento da predestinação e do destino. A redução da doutrina cristã a um evangelho só, que é o evangelho de João. E a ênfase no aspecto prático do cristianismo. Então, para esses dois,
o mandamento do amor é a quintessência do Evangelho. Pons atribui a insuficiência sentida por Lessing em relação à religião luterana à sua orientação para o mundo terreno. O terreno torna-se para Lessing mais importante do que a esfera transcendente. O espinosismo, na sua concepção alemã pelo menos, significava essa dissolução da teologia numa filosofia. O conceito torna-se sinônimo de orientação pela razão e o afastamento radical da herança patrística, sobretudo. A cultura moderna havia atingido o estágio onde a humanidade assumiu a agência criativa antes projetada em Deus, marcando a superação do teísmo clássico, mas ela se diferenciava também do ateísmo. Spinoza, Lessing e depois Goethe não colocaram o conceito de Deus de lado como algo irrelevante. Eles colocaram sim a ortodoxia e a igreja de lado. Eu cito Lessing. Os conceitos ortodoxos de divindade já não são para mim. Henkai Pan. Não conheço nada além disso. Henkai Pan. O uno é o todo em grego. E esse hen é justamente o Tohen, como vocês devem estar imaginando, o conceito central de Plotino. A totalidade unificada dos nexos incomensuráveis que precede e extrapola a nossa capacidade de compreensão. Espiritualidade é a expressão dessa tentativa, sempre incompleta, de experiência com o todo. Ela é correlata a outras buscas constitutivas da nossa experiência, da razão humana buscando por verdades, por exemplo, da sentimentalidade humana buscando por maturidade moral e autocontrole. E ela deve partir da liberdade radical que cada indivíduo tem para buscar ou não a sua dimensão espiritual. Só em uma sociedade secularizada e neutra essa busca é possível. Existe uma leitura do perennialismo por René Guénon que igualmente postula a existência de uma sabedoria perene, entre aspas, ou uma tradição primordial única por trás de todas as grandes religiões do mundo. Mas essa tendência é bastante crítica do iluminismo e do materialismo. Ela soa curiosamente próxima às objeções do Jacobi, assumindo que o pensamento iluminista e cientificista levou a um individualismo e a um ateísmo na nossa época, e que deveríamos restaurar princípios metafísicos tradicionais e esotéricos. Bom, minha gente, o perennialismo é cria direta do iluminismo alemão, da coragem de homens como Reimarus e Lessing de deixar testamentos de tolerância sem fingirem terem acesso exclusivo aos mistérios do cosmo e à interpretação correta da essência do divino. Foram eles que restauraram uma busca legítima por espiritualidade num terreno árido de rituais sem sentido nenhum. Nesse episódio eu busquei mostrar como a reforma religiosa nos ensinou a ser céticos. Isso virou uma marca de busca espiritual para além da religião institucionalizada. Por séculos, pessoas pensantes constataram que a espiritualidade que por vezes buscam está em qualquer lugar, menos em cultos evangélicos que parecem mais dinâmica de grupo de empresa. Sabe, um monte de otário disputando para ver quem se encaixa melhor no papel que esperam deles. Que ela está em qualquer lugar, menos em missas ou em serviços de sinagogas, onde a mesma ladainha de sempre é repetida e repetida e repetida, já destituída de sentido por força da inércia necromórfica das tradições. Religiões não têm cada vez menos fiéis por uma conspiração externa, mas porque elas subestimam a inteligência das novas gerações. Os jovens que as frequentam, só porque foram levados pelos pais, estão abandonando seus bancos porque não encontram ali o que eles buscam. E o nosso amigo Lessing teve a sensibilidade de identificar isso ao longo da sua vida e fazer algo. Ele não foi o único, e essa história poderia ter sido contada com o exemplo de Goethe, de Nietzsche, de Machado de Assis, que foi também um grande pensador secular. Eu optei por Lessing por ter sido um judeu em meio a cristãos, que pregou a tolerância e a liberdade de pensamento radical, também no quesito teológico.
E a sua peça final, Nathan der Weise, tem um papel especial dentro da dramaturgia alemã, um papel muito simbólico, e vive sendo encenada em momentos em que aquele país tem que parar o que está fazendo para repensar os seus rumos. Na Berlim de 1945, uma cidade imersa nos escombros da Segunda Guerra Mundial, destruída por força das ilusões do nazismo, o cineasta Paul Wegener fez uma montagem justamente dessa peça. Foi o último trabalho de Wegener antes de morrer em seu apartamento alguns dias mais tarde. E eu acabo essa apresentação com uma cena dessa peça em que o judeu Nathan conta uma parábola a um muçulmano, o tal do Saladino. Essa ficou conhecida como a parábola dos 3 anéis. Ela é uma profissão de fé do perennialismo e uma resposta à afirmação anterior desse sultão que diz: das 3 religiões abraâmicas, só uma pode ser verdadeira. E essa é a resposta de Nathan no ato 3, cena 7 de Nathan der Weise, 1779. Há muitos anos vivia um homem que possuía um anel de valor incalculável que recebeu de uma pessoa querida. Sua gema era uma opala que refletia centenas de belas cores e tinha o poder oculto de tornar, aos olhos de Deus e dos homens, aquele que o levava, contanto que o merecesse. Não surpreende, pois, que esse homem nunca o tirava do dedo, e que nutriu a intenção de mantê-lo para sempre no seio da sua família. Foi o que fez. Ele relegou o anel a um filho mais amado, e assim esse anel passou de filho para filho, até que finalmente chegou ao pai de 3 rapazes. Os 3 eram igualmente obedientes, de forma que o pai amava os 3 do mesmo modo e era incapaz de decidir-se. Que podia fazer? Em segredo, mandou buscar um artista e requisitou outros 2 anéis segundo o modelo do seu próprio, ordenando que não poupasse meios ou esforços para fazer com que os 3 anéis fossem completamente idênticos. O artista conseguiu fazê-lo. Ao trazer os anéis para o pai, sequer pôde distingui-los do original. Feliz e satisfeito, chamou a cada um dos filhos em privado, lhes deu sua bênção e seu anel, e morreu. Estando morto o pai, os filhos chegaram com seus anéis e todos quiseram ser chefes da casa. Investigam, discutem, denunciam, tudo em vão. Não se pode provar qual é o anel autêntico. Algo quase tão impossível é determinar agora qual é a fé verdadeira.